Já tenho pela linha telefônica e com muita satisfação entrevisto pela primeira vez e também falando pela primeira vez para a imprensa sergipana, o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Exclusivo Jornal da Fã. Entrevista. Senador Fabiano Contarato, aqui Narciso Machado, Jornal da Fã, pela Fã FM 99,7. Através da nossa emissora, o senhor fala com todo o povo sergipano. Bom dia, senador. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Quem eu tenho muito orgulho de estar aqui participando de Sergipe, da Rádio Fã FM de Aracaju. Quem estava há poucos instantes aqui nos nossos estúdios era o senador Rogério Carvalho. Pediu para registrar aí um abraço, tanto o senador Rogério Carvalho quanto a sua esposa Candice Carvalho, pedindo para registrar aí as boas-vindas do senhor ao público sergipano. Eu que agradeço, que eles são queridos, são amigos, são pessoas que muito dignificam o senador Rogério, muito dignifica o Senado Federal. Senador Fabiano Contarato, vamos começar por uma pauta que está aí na mídia nacional, a questão do Enem. Como é que o senhor, enquanto senador da República, está acompanhando um pouco esta polêmica da declaração de Bolsonaro, das declarações de ontem do ministro da Educação? Que preocupações este clima traz para a realização do Enem no Brasil? Bom, nós temos que entender que, graças a Deus, o Estado brasileiro é superior ao presidente da República. O princípio que rege na administração pública é o princípio da impessoalidade, está previsto no artigo 37. Mas também nós temos um retrato uma fotografia muito ruim da educação brasileira, no que tange ao comportamento dos ministros da educação. Nós já tivemos 4 ministros da educação. O primeiro, que foi o Ricardo Vélez, que chegou ao ponto de estimular os diretores de escolas para filmarem os alunos cantando o slogan do presidente da República. Depois ele estimulou os alunos a filmar os professores em sala de aula, ofendendo a liberdade de cátedra. Depois nós tivemos um outro ministro da Educação que chegou ao cúmulo de dizer que teria que tirar recursos dos cursos de filosofia, sociologia, antropologia, sob o pretexto de que esses cursos não dariam retorno. E eu falo para você, Narciso, a minha formação é no direito, mas eu não seria nada, absolutamente nada, se eu não tivesse um embasamento que passa pela sociologia, filosofia e antropologia. Nós tivemos ainda um ministro da Educação que teve a sua nomeação cancelada por irregularidades no currículo. E agora nós temos o atual ministro da Educação que tem falas assim deploráveis. Chegou ao ponto de afirmar que alunos com deficiência são impossíveis de conviver, que professores trans não têm como ensinar isso para um aluno, como se fosse mudasse a orientação sexual de um aluno. Chegou ao ponto de afirmar que gays vêm de famílias desajustadas. Agora está querendo impregnar no Enem um comportamento, uma digital ideológica, quando diz que o Enem tem que ter a cara do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu espero que, para mim, o Enem vai transcorrer de forma natural, mas as instituições, e aí eu falo, tanto o Parlamento como o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, eles têm que estarem atentos a esse comportamento que viola esse princípio da impessoalidade, quando o presidente quer colocar um comportamento pessoal dele, ou por ideologia dele, no aspecto educacional, que tem que ser apartidário mesmo, porque o Estado é laico. Então, mas eu acho que nós vamos superar isso e o Enem vai transcorrer de forma natural. Outro tema, senador, que é muito debatido e abordamos também na entrevista aqui com o senador Rogério Carvalho, é a questão do preço dos combustíveis. Como é que o mandato do senhor se posiciona com relação a esta polêmica? Olha, o presidente da República, ele nunca assume a responsabilidade que é inerente a ele, ao cargo que ele ocupa. Ele sempre transfere isso a estados e municípios quando a função é dele. Ele sempre tem uma justificativa de que não é atribuição dele. Nós estamos vendo, eu vim recentemente da COP26, porque eu sou coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e fui presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Então, o que o Brasil está passando para o mundo é uma situação extremamente vexatória. O Brasil, que sempre foi um exemplo na pauta ambiental, em matéria de preservação, hoje nós estamos sendo extremamente criticados e isso vai abalar, vai interferir a economia. Então ele não assume a responsabilidade dele
nos problemas decorrentes de um comportamento, seja por ação, seja por omissão, tanto em todas as áreas, incluindo o aumento do preço dos combustíveis. Então, essa é uma responsabilidade do presidente da República que ele deve assumir, e eu espero também que o parlamento tenha essa altivez de barrar qualquer tipo de comprometimento com os estados federados e os municípios, porque essa é a responsabilidade do presidente da República. O Auxílio Brasil versus Bolsa Família, senador. Como é que nós vamos resolver este impasse? Que segurança o Congresso está buscando para garantir aos brasileiros a chegada deste auxílio no momento em que nós temos aí quase 80 milhões em uma faixa de pobreza, entre a pobreza e a extrema pobreza no nosso país? Você falou muito bem. Na verdade, a pesquisa que eu busquei já do IBGE, ela aponta que 80 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza e extrema pobreza. 25 milhões estão desempregados, subutilizados. Então, mas nós temos que reconhecer que os governos anteriores ao atual presidente da República é que realmente deu um mínimo de dignidade à população brasileira, né? Através dos programas sociais. O Bolsa Família foi um deles. Agora, você querer substituir, acabar com Bolsa Família, por exemplo, e instituir um programa para tentar suprir essa lacuna, mas com prazo de validade, como seria até 2022, é deixar a população numa situação muito mais delicada. Eu estive recentemente, porque eu fui autor de um projeto de lei que proíbe a arquitetura hostil, inspirada no padre Júlio Lancelotti, e eu estive em São Paulo percorrendo, e aqui no estado do Espírito Santo também, as pessoas em situação de rua. Isso aumentou drasticamente. Então, são famílias que estão sendo despejadas, pessoas que não estão tendo oportunidade de emprego, jovens que não conseguem, mesmo quando conseguem concluir a universidade, ela não consegue um primeiro emprego. Então, os programas sociais, eles reduzem a desigualdade. Então, é de extrema necessidade se manter ele de forma permanente com uma fonte de recurso também permanente. Então, não basta ele querer acabar, desvirtuar, como ele fez com o Bolsa Família, com o pretexto de criar esse Auxílio Brasil, se ele ainda vai comprometer, e o pior, ainda ele vai querer receber em ano eleitoral uma cifra considerada de dinheiro para que nós sabemos como é que isso se relaciona, para que ele possa se perpetuar no poder ou a base aliada dele. Então, ele está jogando com a vida dos brasileiros, com a dignidade dos brasileiros. Não basta a Constituição Federal, por exemplo, estabelecer no artigo 6º que são direitos sociais, o direito à educação, saúde, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, enfim, emprego, e infelizmente as pessoas estão sendo subjugadas. Senador Fabiano Contarato, o senhor fez recentemente uma postagem nas redes sociais com o seguinte texto: o ódio é uma doença perversa, desumaniza suas vítimas e as submete a toda sorte de violência. Nós vemos num país que a violência e o ódio está dentro do componente político, em disputa muitas vezes vorazes, mas também está na sociedade com muitas vezes reações muito duras contra bandidos e também contra bandidos que matam pessoas e pais de famílias de bem. Como é que a gente supera este debate, senador? O senhor que é um policial civil, que é um homem do direito, como é que a gente avança um pouco ou conseguiria avançar nesse debate de que modelo nós precisaríamos criar para superarmos essa violência em todas as esferas? Olha, Narciso, eu tenho uma percepção assim... Eu fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal há 22. Eu estou como senador, eu nunca exerci um mandato político. Mas eu entendo que, obviamente, que a chave de tudo, para mim, na solução, é a educação. Eu não tenho dúvida disso. E, infelizmente, esse governo ele não tem como prioridade a educação brasileira. Agora, nós também temos que falar. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Se a gente partir da premissa de entender o que vem a ser direitos humanos na sua amplitude, e não só esses direitos humanos de forma desvirtuada, que muitas vezes, até mesmo com o aval dos meios de comunicação social, ela direciona para um senso comum, para uma psicologia de multidão, na qual se fala em direitos humanos e se vincula que pessoas que defendem direitos humanos estão defendendo exclusivamente bandidos. Isso que nós temos que acabar.
Nós temos que entender que direitos humanos, o que vem a ser direitos humanos? É um conjunto de direitos naturais. O que são direitos naturais? São todos os direitos que todas as pessoas têm, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Quando esses direitos naturais eles são positivados, eles são colocados diante de uma lei, eles são chamados de direitos fundamentais, que é o que acontece no Brasil. Então, esses direitos fundamentais, e aí em 1974, o jurista tcheco Karel Vazák, inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, ele elencou uma geração de direitos humanos. São direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Então, todos esses direitos, direito à educação, saúde, habitação, moradia, lazer, vestuário, trabalho, dignidade, respeito, fraternidade, tudo isso envolve direitos humanos. Então, eu acho que o trabalho que nós temos é de dialogar com a população. E aí, em todos os espaços, não só na política, mas na sociedade civil, na família, na escola. Agora, nós também temos que e aqui mais uma vez eu quero atribuir responsabilidade ao presidente da República. Atualmente, a violação de direitos e esse comportamento de ódio, essa difusão de ódio no Brasil, eu tenho sido vítima disso, infelizmente, eu e minha família, ela está porque muitas pessoas se sentem legitimadas pelas falas do presidente da República. Então, o presidente da República ele tem grande responsabilidade. Ele é o chefe maior do Estado brasileiro. Então, se ele difunde um comportamento sexista, homofóbico, preconceituoso, racista, misógino, xenofóbico, a população, as pessoas que estavam internalizadas com aquele sentimento que antes não tinham coragem, agora elas se sentem legitimadas a colocar isso para fora, a ofender. Veja que recentemente nós tivemos uma hipótese de um jovem recém-formado no curso de odontologia que estava fazendo um trabalho voluntário aplicando a vacina da Covid e uma pessoa se recusou a receber vacina tendo em vista a orientação sexual dele e ele entrou em processo de depressão e praticou suicídio. Quer dizer, as pessoas elas têm verbalizado isso, elas têm ido e atacado a sua honra, a sua moral, a sua dignidade. Elas têm ofendido não só moralmente, mas fisicamente, né? O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQI+. Nós falamos que vivemos num Estado democrático de direito em que todos somos iguais perante a lei, mas isso está longe de ser uma realidade. Eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, dos 24 deputados, todos homens, nenhuma mulher. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Eu estive em Salvador antes das eleições, mais de 85% da população de Salvador é composta de negros e pardos, e nunca elegeu um prefeito negro ou pardo. Nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Dos 3, o único que nunca foi exercido a presidência por uma mulher foi justamente o legislativo. Infelizmente, o Congresso Nacional ele não representa a população na sua grande maioria. Eu queria que tivéssemos no Congresso um maior número de representantes de pobres, negros, população LGBTQI, índios, quilombolas, pessoas com deficiência. Infelizmente, nós vivemos num Estado democrático de direito em que o Congresso Nacional ele tem um perfil sociológico e a representatividade é por camadas e não pela maioria da população, que, como você muito bem disse, 80 milhões de brasileiros e brasileiras, nossos irmãos e nossas irmãs, que estão em situação de pobreza, extrema pobreza. Então, eu acho que é exercitar mais esse processo educacional, não só na educação formal, mas nesse comportamento do dia a dia, né? Porque você não incute caráter, dignidade, decoro, respeito, responsabilidade, humildade num processo educacional. Aí vem o trabalho da família, dos espaços públicos, dos meios de comunicação, seja o rádio, jornal escrito, ou internet, saber usar as ferramentas digitais para que nós possamos, sim, dar efetividade àquela determinação constitucional que expressa no artigo 3º, inciso 4 da Constituição, que diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação.
Aproveitando a oportunidade de entrevistar, além de senador, como você disse, professor, né? Professor Fabiano Contarato, professor de Direito Penal. Há uma discussão que existe muito grande no Brasil, senador e professor, com relação às nossas leis. Não tem rigor, as leis são muito frágeis, elas protegem aqueles que cometem crimes, o cidadão é preso por cometer um crime e logo em seguida a justiça solta. Nós precisamos de uma revisão do nosso Código Penal? Olha, na verdade, o crime é um fenômeno social. Agora, nós temos que entender que aí em Salvador, aí em Sergipe, não é diferente aqui do Espírito Santo. O Estado criminaliza a pobreza. O Estado criminaliza a cor da pele. Basta você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso. São pobres, negros e semi-analfabetos. E aqui eu não quero fazer apologia ao crime. E olha que eu fui delegado de polícia por 27 anos, mas eu fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente, com rigor da lei, contra pobres, negros e afrodescendentes. Se você fizer uma análise comparativa, se ocorrer um furto aí em Aracaju, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. É um crime que ofende uma universalidade de pessoas. E se você chegar no sistema prisional brasileiro e perguntar qual o percentual dessa população que está encarcerada, que são compostos de crimes de colarinho branco, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão, descaminho, contrabando, você não vai ver que não tem absolutamente ninguém. Porque, infelizmente, o Estado criminaliza a cor da pele. O Estado criminaliza a pobreza. Você não vê a polícia dando busca pessoal em jovens, em bairros nobres, aí em Aracaju. Mas você vê isso acontecendo sistematicamente nos bolsões de pobreza, nessa população que está sendo aviltada na sua dignidade. Nesses bairros que não tem saneamento básico, que não tem iluminação pública, que não tem segurança pública, que não tem uma escola pública de qualidade. Nós temos uma realidade da educação pública básica, do ensino básico brasileiro, de 83% dessas escolas que não tem laboratório de ciência, 73% dessas escolas da educação básica brasileira não tem biblioteca, não tem acessibilidade. Então, não tem quadra poliesportiva. Então, quando eu não tenho esse comportamento punitivista de efetivamente só aumentar o rigor da lei. A lei está ali para ser cumprida, mas para ser cumprida, doa quem doer. Eu quero muito ver uma população carcerária de crimes praticados por empresários, por crimes praticados por políticos. Aí sim nós teremos uma redução desse abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão pouco. Então, é claro que o Código de Processo Penal brasileiro, de 1940, ele tem que ter alguma reformulação, no que eu acho que é saudável, e já está acontecendo na Câmara dos Deputados, e eu estou tentando batalhar para ser o relator dessa reforma no Senado Federal, quando ele for aprovado na Câmara, de você diminuir a possibilidade de recursos, porque às vezes, por que passa essa falsa impressão para a população? É porque a garantia ela é constitucional, a liberdade é um dos principais bens jurídicos, então ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, mas também, mesmo em estado flagrancial, né, que é a certeza visual do crime, a pessoa tem o direito de responder o inquérito e o processo em liberdade depois que ele paga um arbitramento de fiança, ou se ele não tem condições de pagar a fiança, ele mesmo sem pagar a fiança. É uma garantia para não ser violada uma das dos principais bens jurídicos, que é a liberdade. Então, mas nós não podemos cair no discurso que seduz facilmente, que é o discurso imediatista, daquele Estado punitivista, naquele Estado vingativo. Porque hoje, mesmo com essa legislação, que a população tem a percepção de que seja frágil, as cadeias estão lotadas, mas elas estão lotadas de pobres, de negros, de semi-analfabetos. Quando eu queria ver, efetivamente, ex-governador, ex-prefeitos, senadores, deputados, não importa, agentes públicos ou agentes políticos efetivamente cumprindo pena quando eles violam, porque eu volto a falar, como que eu estou tentando emplacar no Senado, estabelecendo como crime hediondo desvio de verba
programas sociais. Como que você vai pegar um programa social do ProUni, Bolsa Família que tinha, e você desviar, que você vai estar atingindo milhões de brasileiros e brasileiras, e você não vai tornar isso crime hediondo? É óbvio que nós temos que tornar isso como crime hediondo. Então é necessário que nós tenhamos um comportamento para dar efetividade a essa igualdade. Não usar o rigor da lei apenas para a camada que está sendo violentada na sua dignidade, nos seus direitos mais elementares, que são os seus direitos fundamentais. Senador Fabiano Contarato, a política definiu seus destinos aí para 2022, permanece na rede, vai para o PT, é candidato ao governo. Qual o projeto político de Fabiano Contarato para 2022? Olha, eu pretendo fazer um excelente mandato em defesa do Estado do Espírito Santo, mas não só do Estado do Espírito Santo, do Brasil. E quero me colocar à disposição da população, inclusive também um abraço carinhoso aos ouvintes de Sergipe, que é um estado que eu tenho uma grande admiração, mas é claro que ainda não defini a sigla partidária, eu estou na dúvida entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB de bola, e também o PDT, mas isso estou para decidir nos próximos dias. Eu tenho fé em Deus que vou decidir, porque eu já defini a minha saída do Partido Rede de Sustentabilidade. E eu ingressando em uma dessas siglas, se for construído um projeto de governo, e aí sim, primeiro se constrói um projeto de governo, e depois com um comportamento deliberado dentro dos seus membros, e se for escolhido uma pessoa que melhor representaria para postular um processo eleitoral no chefe do Executivo aqui no Estado do Espírito Santo, eu não me furtaria a esse debate, eu não me furtaria a essa provocação. Mas isso não é uma prioridade, vamos dizer assim, uma questão sine qua non, uma questão essencial para que eu migre de partido. Eu posso ir para um partido e ajudar a construir um projeto e outra pessoa ser escolhida para ser candidato, e isso, quem vai ganhar é o Estado do Espírito Santo da melhor forma possível. Senador, para que a gente possa encerrar, agradecendo sua atenção aqui ao nosso trabalho. Teve uma grande repercussão nacional aquela sua participação na CPI da Covid, em que o senhor, diante de um agressor, acabou fazendo um discurso muito emocionado e que gerou muito debate. Recentemente, aqui em Aracaju, nós tivemos um debate também na Câmara de Vereadores entre dois parlamentares, e o tema foi esse mesmo que o senhor colocava, a questão da família tradicional. Alguns ouvintes e alguns teóricos também falam que isso é um debate que a gente não deveria mais estar fazendo a essa época da evolução humana, mas ele está presente no nosso cotidiano. Eu pergunto ao senador Fabiano Contarato, como superar um pouco esta pauta, e o senhor ver algum tipo de verdade naquelas pessoas que dizem que respeitam a diversidade, mas elas protegem ou defendem a chamada família tradicional? Há como se construir um contexto ou um conceito realmente para a família tradicional dentro da realidade social, senador Fabiano Contarato? Olha, Narciso, que bom que você fez essa pergunta, e você fez de uma forma muito coerente mesmo. Por quê? Porque o pedido de perdão, para mim, uma das melhores virtudes no ser humano é a humildade. Um dos piores pecados, para mim, é a vaidade. O perdão, ele tem que ser acompanhado com um comportamento proativo, que demonstre o arrependimento e que você mudou. Se eu pratico um crime ou uma ofensa contra você, ou contra o ouvinte, e peço perdão, mas eu não mudo o meu comportamento, aquele pedido de perdão, ele não tem embasamento nenhum. É uma palavra vaga, solta, que será levada ao vento. A mesma coisa a demonstração de solidariedade. Eu, depois daquela fala, eu recebi inúmeras manifestações de solidariedade de vários senadores, deputados, políticos, de todos os espectros, de todas as siglas partidárias, inclusive da base do governo federal. E engraçado que 2 dias depois eu participei da reunião de líderes com o presidente do Senado e os líderes dos demais partidos. E aí, mais uma vez, eles se manifestaram de forma solidária com o que tinha acontecido comigo. E eu fiz uma provocação com eles. Eu falei assim, olha, eu agradeço, mas eu quero fazer uma provocação aos senadores e senadoras. Vamos pegar todos os direitos da população LGBTQIA+, todos. Direito ao casamento, direito à adoção,
direito ao nome social, redesignação sexual, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito ao recebimento de pensão por morte, direito de doar sangue, criminalização da homofobia. Todos esses direitos que se deram pela via do Poder Judiciário é uma via precarizada, porque hoje você tem uma formatação do Supremo Tribunal Federal, amanhã você pode ter outra. Então, a minha provocação foi: transforme o ato de solidariedade, que foi uma manifestação verbal, num comportamento concreto. Vamos colocar todos esses direitos num pacote, num projeto de lei e aprovar eles. E aí nós vamos demonstrar para a população brasileira que o Senado não fica só no discurso, não fica só na fala, mas que efetivamente fala através de ação, porque os atos falam mais que as palavras. Então, foi essa provocação que eu fiz. Não basta você se solidarizar se essa casa, aqui no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, é uma casa que sistematicamente fecha as portas para essa população LGBTQIA+. Não só para essa população, assim como fecha a porta para as mulheres, assim como fecha a porta para os negros, para os índios, para os quilombolas, para as pessoas com deficiência. Então, é necessário que o ato de solidariedade seja transformado em ato de efetiva ação. Agora, quando os estudiosos apontam que nós não deveríamos estar debatendo sobre esse assunto em pleno século XXI, é claro, eu também concordo, mas é o momento que o Brasil está vivendo nesse comportamento fundamentalista de direita ao extremo, em que isso nos assusta, porque nós estamos discutindo em pleno século XXI se a Terra é plana. Nós estamos discutindo em pleno século XXI que a ivermectina tem mais eficácia do que uma vacina, e vacina comprovada cientificamente. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num processo em que o ministro da Educação desqualificam outros cursos, como se nós estivéssemos buscando uma raça pura, uma raça ariana. E isso beira ao fascismo, isso beira ao totalitarismo. Nós temos um presidente da República que não sabe viver na democracia. Ele já atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, ele participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional. Ele nega a ditadura, ovaciona o torturador. Ele não sabe efetivamente, ele reduz a participação da sociedade civil, criminaliza ONGs, espanca o processo educacional, cortou em plena pandemia o orçamento em 22% do orçamento da saúde, em plena pandemia cortou do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia. Os nossos pesquisadores estão sendo violados, violentados, não têm oportunidade, não têm bolsa. Agora o que está acontecendo com o Enem, quer dizer, um desmonte na pauta ambiental, esse governo é um desmonte em todas as áreas. Então isso, e ainda tem o recheio que são essas pautas fundamentalistas. Pautas em que nós estamos discutindo casamento entre pessoas do mesmo sexo, que isso já é uma realidade há quantos anos que já foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, você falar em ato de solidariedade sem ter um comportamento concreto através de ação, ele não tem valor absolutamente nenhum, e é essa a provocação que eu faço. Mas eu acho que, nesse momento, nós temos que ser não só reativos, mas proativos. E depois dessa minha fala que eu tive na reunião de líderes, foi pautado o projeto de doação de sangue, que antes era proibido a população LGBTQI a mais doar sangue, pelo simples fato da orientação sexual, como se nós tivéssemos seres humanos de primeira categoria ou segunda categoria, e foi aprovado à unanimidade no Senado Federal. Então, já é um passo demonstrando que o ato de solidariedade está vindo acompanhado com ação. Eu espero aprovar outros projetos, não só no que diz interesse à população LGBTQIA+, mas a todas essas minorias, que para mim não são minorias, são maiorias minorizadas. E quando falamos, as mulheres são 52% da população brasileira. Quando falamos em pretos e pardos, nós estamos falando que a maioria da brasileira é composta por pretos e pardos. Então não são minorias, são maiorias minorizadas. Senador Fabiano Cantarato, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã, por essa entrevista, pela sua fala de forma muito amena, de forma muito tranquila, mas de forma muito contundente, defendendo as suas ideias. Eu encerro só puxando um pontinho dessa última pergunta, porque para mim não ficou claro. Esse debate de família tradicional precisa ou não ser superado no Brasil?
Precisa ser superado, eu não tenho dúvida. Família é onde você semeia amor. Família não tem orientação sexual. Eu tenho um filho com muito orgulho, que é Gabriel, que Deus nos deu, quando ele tinha 2 anos e 8 meses. Agora ele fez 7. Na pandemia, Deus nos deu Mariana, 1 ano e 10 meses. Quando Gabriel começou a falar em mamãe, eu e Rodrigo, que é o meu esposo, nós fizemos um livrinho didático, um livrinho em formato de desenho colorido, falando a história de vida de Gabriel. Falando, olha, aqui era uma vez Gabriel e tem uma foto de uma mulher negra e Gabriel dentro da barriga da mãezinha dele. E falando que ela não podia cuidar do Gabriel e ele ficava com os amiguinhos. E no final tem, olha, esperando os 2 papais chegarem. No final, meu filho, tem vários tipos de família. Você tem famílias compostas, um pai e uma mãe. Você tem famílias que só tem um pai. Você tem famílias, amiguinhos que só vão ter uma mãe. Você vai ter famílias, amiguinhos que vão ter 2 mamães, 2 papais. O que importa é que haja amor naquele núcleo familiar. Então, superar esse conceito de família tradicional, isso já deveria ter sido feito desde o dia 5 de outubro de 88, quando foi